Duas coisas que a gente já viu antes, né? A Fórmula 1 com dificuldade para correr na chuva e também tendo uma corrida morna em um circuito bom, em um circuito clássico. O GP da Bélgica, quando a gente viu a chuva, a gente imaginou, acho que vai ser uma daquelas corridas malucas, não entregou, mas aqui no Ju Responde a gente sempre tem muito assunto, muitas perguntas que vocês me enviaram lá no meu Instagram, MyF1Life. Então, se você quiser participar do Ju Responde, me segue lá no Instagram e aí depois da corrida eu abro uma caixinha de perguntas nos stories. Vamos ver o que a gente tem hoje, né? Claro, a maioria das perguntas, por que tanta demora para começar a corrida? Porque o Norris não conseguiu chegar no Piastri? Porque o Hülkenberg parou pela segunda vez? Sempre tem o pessoal que está prestando bastante atenção na estratégia da Sauber. Falando nisso, daria para a Sauber ter parado os dois na mesma volta. O lift and coast que o Adame pediu para o Hamilton impediu ele de passar o álbum. E o que é esse lift and coast? Por que ele teve que fazer isso? A Red Bull está tentando se livrar do Yuki, está errando na corrida dele, também como está o clima agora da Red Bull com o Max, sob nova direção, alguma novidade sobre o Max 2026 e sobre o Drogovic também. Então, começando aqui, por que tanta demora para começar a corrida? Bom, temos que voltar 3 semanas antes, GP de Silverstone, que teve chuvarada também e que teve acidente. Lembra que teve safety car e depois um acidente com o rádio, depois safety car de novo, safety car virtual e tal. Os pilotos não gostaram da maneira como a direção de prova lidou com aquele GP, com aquela quantidade de chuva que eles tiveram. Eles acharam que o safety car demorou muito, que foi perigoso, porque eles estavam com baixa visibilidade. Então, eles chegaram na Bélgica, sempre depois das atividades de pista da sexta-feira, os pilotos têm uma reunião com a direção de prova, que é para discutir essas coisas. E nessa reunião, eles reclamaram e eles pediram para que a direção de prova colocasse ou bandeira vermelha ou safety car quando eles começassem a reclamar de baixa visibilidade. E foi isso que aconteceu. Então, quando eles tentam largar pela primeira vez, vários pilotos vão falando, não tem visibilidade. Onde não tinha, e esse é um outro ponto, setor 1, então eles falam da curva 1 a 5, e esse é o ponto crítico da pista de Spa-Francorchamps. Então, o que o diretor de prova não quer é que tenha os pilotos falando que a gente não consegue viver na Eau Rouge, na Radion. Porque se a gente pensar nos últimos 5 anos, teve 2 acidentes fatais ali naquela parte do circuito, na reta seguinte também, e em carros de Fórmula, na Freca e na Fórmula 2. Então, é um trecho complicado e principalmente um trecho complicado para a falta de visibilidade. Por que tem tanto problema de visibilidade? Aí vem a questão do carro. Então, muita gente nas perguntas falando, é o pneu azul, o pneu azul. Não é o pneu azul. O que acontece é que quando a condição da pista tá para pneu azul, isso quer dizer que tem tanta água na pista, né, que ele dissipa, acho que é 85 litros por segundo. E quando tá a condição de pista para esse tipo de pneu, isso quer dizer que tem muita água na pista, e isso quer dizer que esses carros que andam super baixinhos e que são feitos com uns canais que chamam Venturi, que passam por baixo do assoalho, que eles fazem como se eles aceleram o ar, então quando tem água, aceleram a água, e isso gera um spray enorme atrás dos carros. Então, é um subproduto dessa geração de carros, o spray. O spray gera essa falta de visibilidade. E a questão do pneu é que quando você está com um pneu intermediário, quer dizer que tem menos água na pista, então quer dizer que tem menos spray. Então, por isso que dá essa impressão que dá para andar com o pneu verde, mas não dá para andar com o pneu azul. Mas não é exatamente esse o caso. Muitas perguntas também. E o ano que vem? Vai melhorar o ano que vem? O carro do ano que vem ele ainda é considerado um carro com efeito solo, mas isso é reduzido. O carro, a intenção das regras é que os carros não precisem andar tão próximos do solo e também os carros eles são um pouco menos largos.
eles ainda são largos, mas um pouco menos largos. Então, dentro desse todo esse contexto, é de se imaginar que sim, vai ser menos difícil andar na chuva, essa questão da visibilidade vai ser menos importante, menos prejudicial no ano que vem. Mas eu estou pagando para ver, porque as mudanças não são tão grandes assim para a gente ter uma mudança completa, né? Então, são várias coisas, né? Você tem a questão do carro, desse carro específico, esse subproduto dessas regras de efeito solo que geram muito spray, e você tem a questão da pista, e você tem a questão que talvez a direção de prova tenha ido para um lado muito, muito da segurança, justamente pelo pedido dos pilotos na reunião no começo do final de semana. Por que o Norris não conseguiu alcançar o Piastri? Bom, tem os dois lados. Tem a corrida que o Piastri fez e tem a corrida que o Norris fez. Então, o Piastri foi impressionante a maneira como ele conseguiu ter um ritmo forte e cuidar dos pneus. Porque quando ele parou, a McLaren não tinha certeza se daria para ir até o final. Eles só tiveram essa certeza depois de algumas voltas que ele falou, não, o pneu está indo bem aqui. Então era uma coisa que eles não sabiam se eles tinham colocado um piloto em duas paradas contra uma parada do Norris. O Norris iria até o final com o pneu duro. E aí o que ele consegue fazer é manter o Norris numa distância que dá para dar uma tranquilidade para ele e economizando o pneu. E você consegue perceber isso porque na penúltima volta dele, ele faz a volta mais rápida dele, ele anda no ritmo que o Norris estava conseguindo andar. Então, foi realmente uma ótima pilotagem do Piastri. E se a gente pensar onde o Piastri estava em relação a justamente isso, esse gerenciamento dos pneus na corrida, no final do ano passado, é incrível como ele evoluiu nesse sentido. E a corrida do Norris. Então, tem vários comprometimentos na corrida do Norris. Quando a pista começa a secar, ele está a 2 segundos do Piastri. A McLaren estava pronta para fazer um double stack, para parar os dois pilotos juntos, mas o que eles decidiram era dar a opção ao Norris de colocar o pneu duro, porque o que eles estavam prontos eram os dois médios para os dois pilotos. Isso iria acabar com a disputa, né? Porque faz uma parada, eles estão na mesma estratégia e tal. E eles decidiram ter essa discussão com o Norris. Essa questão de colocar o pneu duro era algo que já tinha sido discutido por eles na reunião antes da corrida. Então, o Norris sabia o que isso significava. O Piastri também. Inclusive, ele disse que se ele tivesse em segundo, ele já tinha decidido que ele iria no pneu duro. Então, era uma coisa que eles já tinham conversado entre eles. Então, por eles não terem tempo de ter essa conversa com o Norris antes dele entrar, eles decidiram dar mais uma volta. Foi a pior opção, no final das contas, para o Norris, porque, bom, a parada foi ruim, isso não dava para prever, e ele perdeu mais tempo do que com um double stack fazendo uma volta a mais, e ganhou essa possibilidade do pneu duro que ele não conseguiu usar muito bem. Então, e tem o lado do Norris também, né, que ele dá umas fritadas, ele dá uma escapadinha na pista, e tudo isso ele perdeu mais ou menos uns 3 segundos, que foi a diferença dele para o Piastri. Isso é o que fez ele perder a corrida? Não, acho que é o conjunto, é a execução, porque, como eu disse antes, né, o Piastri mostrou que ele tinha ainda bala na agulha ali. Então, não dá para fazer isso e tal, mas o que a gente viu foi uma execução muito boa do Piastri e uma execução da McLaren e do Norris, do lado da garagem dele, que não foi tão boa. Por que o Hülkenberg parou pela segunda vez? Então, é porque ele pediu para parar pela segunda vez. Então, o Hülkenberg foi com um acerto mais de chuva, isso também explica porque ele ficou atrás na classificação, e ele sentiu que depois de umas 5, 6 voltas no pneu dele, no jogo de pneu médio que ele colocou, ele sentiu que a frente do carro já estava indo embora. Ali ele já tinha cedido a posição para o Bortoleto e quem estava atrás dele, ele estava em 10º, quem estava atrás dele era o Piastri, o Gasly. O Piastri estava bem longe. Era o Gasly. O Gasly,
ele foi com um acerto de seco, né? As duas Alpine eram os dois carros com a menor asa de todo o pelotão. E daí o que ele pensou? Eu não vou ter chance aqui. Quando esse cara, meu pneu está destruindo, com esse cara com essa velocidade reta chegar em mim, eu não vou ter chance. Então, para eu ter alguma chance, eu vou parar agora para tentar passar depois, o que também seria difícil, porque, novamente, o Gasly tinha muita velocidade reta. Então, acabou não dando certo o que o Hülkenberg tentou, mas foi uma decisão dele. Daria para a Sauber ter parado os dois carros na mesma volta? Daria, mas a questão era que é aquele tipo de condição de pista em que o piloto escolhe o que fazer. Então, o piloto que toma a decisão de parar ou não. E o Bortoleto falou depois da corrida, ele falou, depois de Silverstone, eu decidi, eu vou fazer a coisa mais simples, a coisa mais segura possível. Não vou querer inventar aqui. Eu vou parar quando o líder parar. E aí o que acabou acontecendo foi que o Hülkenberg, ele decide parar, ele entra, o primeiro piloto que decide parar é o Hamilton, e na mesma volta o Hülkenberg para, quem mais para? O Sainz para e o Alonso para. Então, são os 4 pilotos que param primeiro. E aí a Sauber está esperando o segundo setor, principalmente do Hülkenberg, para falar, porque o primeiro setor ainda o pneu está colocando temperatura, né? Pegando temperatura. E aí eles estão esperando o final do segundo setor para falar, você vai entrar porque a pista está seca, pode entrar. Mas o que acontece antes disso é que o Bortoleto fala, não, meu pneu acabou, eu vou entrar, não quero nem saber. Então ele não tinha certeza se a pista estava totalmente seca, mas ele falou, é o que dá, porque o meu pneu intermediário acabou e a equipe falou, fica tranquilo, porque o Hülkenberg está andando bem e a pista está seca. Então foi esse o cenário e é por isso que eles não pararam os dois pilotos na mesma volta, porque quando o Hülkenberg decidiu parar, o Gabriel ainda não estava pronto para tomar essa decisão. O lift and coast que o Adame pediu ao Hamilton impediu ele de passar o Albon. Então, vou falar um pouco sobre a corrida do Hamilton. O Hamilton sai lá de 18º. Ele largou dos boxes, no final das contas ninguém largou dos boxes, né, pela maneira como foi o início da corrida, porque ele mudou o motor e também mudou o acerto do carro, colocou uma zona lá esperando a chuva. Por isso que chega no começo da corrida, ele aproveita muito bem isso. Ele tem a vantagem do motor novo, ele tem a vantagem principalmente dessa configuração de chuva e ele vai para cima e vai fazendo fila. Isso o coloca numa posição, ele passa, se não me engano, uns 5 pilotos em coisa de 6, 7 voltas, e aí ele toma a decisão de parar. Ele falou, eu não tinha muita certeza, mas onde eu estava, vai, né? É mais fácil realmente os pilotos que estão mais atrás tomarem esse tipo de decisão. E aí ele para, e foi a decisão correta, porque ele faz ainda um undercut em alguns outros pilotos e chega ali na 7ª posição, atrás do Albon. Quando ele chega atrás do Albon, a situação é completamente diferente, porque a pista está seca, o Albon está com o acerto com menos asa que ele, então ele não tem velocidade de reta para passar o Albon. Depois de um tempo, porque, né, lembrando, o acerto dele é para chuva, não tem mais chuva. Depois de um tempo, ele começa a ouvir do Adame, você tem que fazer lift and coast. Isso já está virando um clássico da Ferrari nessa temporada, e cada corrida eles dão uma explicação diferente para o motivo deles fazerem lift and coast. O que é lift and coast? É você tirar o pé do acelerador e você usar a aerodinâmica do carro, a resistência ao ar que o carro gera, para você parar o carro. E isso faz com que você não desgaste muito os freios, porque daí você precisa colocar menos pressão nos freios. Isso faz com que você controle melhor o movimento do assoalho. Então, se o seu assoalho está pegando muito no solo, você faz lift and coast para impedir que isso aconteça, né? Porque um carro de Fórmula 1 funciona igual o carro normal. Você freia, pum, forte, vai tudo para frente. Então, você melhora essa distribuição de peso na freada, porque a freada não vai ser tão forte, e você economiza combustível. O carro está configurado para pista molhada, então não faz sentido essa questão de altura do carro, porque ele vai estar mais alto mesmo. Essa questão de freio para pista de Spa não faz tanto sentido. Eu cito esses dois
pontos, porque foram coisas que a Ferrari deu como explicação no passado. Então, no Canadá teve um monte de lift and coast, eles falaram que foi freio, teve outras corridas que eles falaram que foi pelo assoalho. Então, dessa vez, sobra para a gente o combustível. Como que pode uma equipe errar no cálculo do combustível? Isso, na verdade, é muito mais comum que você possa imaginar, porque as equipes largam, é muito normal que elas larguem com menos combustível do que elas precisam para terminar a corrida. Em algum momento da corrida, eles vão economizar esse combustível, principalmente quando você tem uma corrida em que você imagina que você vai ter muito safety car. Se você tem uma corrida que você imagina que vai ser molhada, complicada, faz sentido você colocar bem abaixo e para quem está largando onde ele estava, fazia sentido também dar uma arriscada nesse sentido. Por que que eles arriscam? Porque quando eles colocam no computador a simulação deles, o jeito mais veloz de terminar a corrida é você estando o tempo inteiro um pouquinho mais leve, mesmo que você for, mesmo que você tenha que economizar combustível em algum momento. Então, uma coisa acaba contrabalanceando a outra, e é claro que entra essa conta também da possibilidade de safety car, que era grande nessa corrida e acabou não acontecendo. Eu queria dar um recado aqui antes da gente começar sobre o Catarse, no Paddock da Fórmula 1 com a Ju, que é o nome desse canal e é também o nome da minha comunidade lá no Catarse. Eu produzo muito material exclusivo para essa comunidade e é para super fãs mesmo de Fórmula 1, então tem a newsletter com todas as coisas que eu faço, em tudo quanto é canto para os quais eu trabalho, e também eu coloco uns drops de bastidores, sempre com algumas fofocas que acabam não indo para matérias, que são detalhes que vão ser importantes para formar a informação depois, e também eu faço uma curadoria do que vale a pena realmente acompanhar a cada semana. Essas newsletters são semanais, sempre tem um papo muito legal no podcast com alguém que está lá dentro do paddock mesmo. Eu trouxe um papo em 2 partes com o Fernando Paiva, que fez muito sucesso, inclusive com os fãs do Lewis Hamilton, por isso que eu lembrei disso, porque ele fala bastante do Adame, inclusive. E também tem lives que eu estou fazendo no domingo, antes das corridas, e tem livro no final do ano, e tem brinde todo mês, tem um monte de coisa para os assinantes No Paddock da Fórmula 1 com a Ju, uma comunidade muito legal no Discord. Enfim, dá uma olhada aqui no site e daí vocês têm várias opções ali de assinatura. Voltando à nossa programação. Red Bull, eles estão tentando se livrar do Yuki, deixaram ele levar um enorme undercut sem necessidade, e também o pessoal perguntando como está o clima com o Max. Eu vou usar o Tsunoda para falar um pouco sobre o Max. Então, o que aconteceu com o Yuki foi um erro. Quando o Hamilton entra, o Hamilton está a 33 segundos do líder. Tá? Eles estão fazendo uma volta a 2 minutos naquele momento, né? Então, as equipes estão todas olhando o que o Hamilton vai fazer. E eles estão esperando o Hamilton terminar justamente o segundo setor para ver se a pista está seca mesmo. Então, você faz a conta de tudo isso, dá pouco tempo para eles reagirem se eles vão parar ou não. A Red Bull decidiu que eles iam fazer um double stack, que eles iam parar o Verstappen e o Yuki na mesma volta. Acontece que eles chamaram o Yuki para o box quando ele tinha acabado de passar na entrada do box. Então foi isso que aconteceu, foi uma questão de segundos ali, e por isso ele não conseguiu entrar, e essa é a explicação pela qual ele entrou na volta seguinte e perdeu muito tempo com isso. Ele foi parar atrás de quem? Gasly, que estava com a baita velocidade de reta e estava segurando todo mundo lá. Então, por isso que o Yuki não conseguiu chegar nos pontos. Falando sobre o Max, né? Então, um exemplo do final de semana do Yuki, né? Que ele se classificou muito mais perto do Verstappen do que nas corridas anteriores, né? Ele ficou a 3 décimos na pista mais longa do campeonato. Então, em outras pistas seria muito menos. E qual que é a explicação, né? Entre a sprint e a classificação mesmo, foi colocado no carro dele o novo assoalho, o assoalho com a nova especificação. Ele teve esse assoalho em Imola, quando esse assoalho chegou.
mas lembra daquela batidona que ele teve na classificação de Imola. Dali em diante, ele não teve mais essa peça porque eles estavam fazendo uma outra peça. Essa peça chegou, esse novo assoalho chegou durante o final de semana da Bélgica. E aí a decisão do Max, que o que ele tinha ali na frente dele? Ou ele deixava o carro do Yuki na especificação B e deixava essa peça como a reserva do Max, ou ele colocava essa peça no Yuki e deixava a equipe sem uma peça reserva. E ele optou por deixar essa peça para o Yuki. É a opção, né? Tem seus prós e contras. Se a corrida na chuva, se o Yuki tivesse sofrido um acidente e tal, o mundo ia cair em cima dele. Mas ele tomou essa decisão, o Yuki foi lá e completou a corrida e está lá com o assoalho inteiro para a Hungria também. Por que eu contei essa história? Eu não sei o que o Horner faria nessa situação, mas o que historicamente a gente viu na Red Bull acontecer, sempre em essa história, sempre eu ouvi assim, a Red Bull não consegue operar dois carros no mesmo nível. Será que eles não conseguem operar dois carros no mesmo nível? Ou será que é uma questão de liderança que, nesse tipo de decisão, a liderança do Horner sempre ia assim, não, vamos colocar todos os nossos potes de ouro no carro 1, entendeu? É uma coisa que, com o que aconteceu em Spa, não dá para cravar que agora a Red Bull completamente mudou, mas é algo para a gente observar para as próximas corridas. Partindo para nossa reta final aqui, duas coisas mais rápidas sobre mercado de pilotos. Alguma novidade sobre o Max, se ele fica ou sai? Eu acho que desde os meus textos na Áustria, eu estou insistindo que tudo indicava para ele ficar, que ele não teria, na verdade, a opção de sair, que não é realista a opção dele sair já, e que o que ele está olhando é o que ele pode fazer em 2027 e deixando as opções em aberto, até porque ele é o Max Verstappen e ele pode decidir ir para onde ele bem entender. E realmente é isso que parece que vai acontecer com o Max Verstappen, as coisas se encaminham realmente para alguma mudança acontecer só em 2027. É claro que isso tem a ver com cláusulas do contrato dele que não estão disponíveis para ele sair agora, mas que podem estar disponíveis para ele sair em 2026 para ir para outra equipe em 2027. E o Drogovic, as coisas estão andando? Primeiro eu queria falar uma coisa, né? O Motorsport Brasil conseguiu pegar uma entrevista que era ping-pong, que tem as perguntas e as respostas, e tirar a entrevista de contexto, uma fala de contexto, para dizer que o Drogovic disse que ele não está em contato com a Cadillac. Não foi isso que ele disse. O que a gente estava falando naquele momento da entrevista era de negociações, e a entrevista foi em Silverstone, então há quase um mês, negociações efetivas de contrato. Conversa de contrato você teve? Não. Eu espero que eles não tenham tido com ninguém, porque eu não tive. Essa é a resposta dele. Então, deixando bastante claro isso. Eu vejo as chances dele como boas, né? O Loudon, que é o chefe da Cadillac, gosta dele, acompanhou os testes dele com a Pirelli. Na verdade, esse é um trunfo importante que ele tem de ter andado já 2 vezes com o pneu de 2026. Ele fez esses testes. É algo que é importante para qualquer equipe e é importante para a Cadillac, porque as outras equipes fazem testes com os seus pilotos titulares de pneus e eles não, né? Porque eles não têm um carro para fazer esses testes, né? Então é algo importante. Eu ouço, às vezes, as pessoas falando, ele não tem dinheiro para essa vaga. E acho que qualquer pessoa que trabalha com automobilismo hoje no Brasil desconfia desse tipo de coisa, porque existe uma visão muito das marcas brasileiras de que vale a pena investir na Fórmula 1. O Bortoleto não tem onde enfiar patrocinador no macacão dele. É um momento propício, sim, e eu não vejo isso como um empecilho. E também a Cadillac não está fazendo leilão para a vaga deles. Isso não é algo que vá decidir a vaga na Cadillac. Então, eu acho que hoje ele tem mais chances até do que ele tinha
com a vaga da Sauber, que ele quase ficou, que depois acabou ficando com o Joe. Dessa maneira que eu vejo. O que, que pode mudar isso? Talvez eles tentarem ir com dois pilotos experientes e tentarem fazer uma coisa que não seja ir com um piloto experiente e um piloto jovem e guiar aí esse piloto jovem junto com eles nessa entrada na Fórmula 1. Bom, esse foi o Ju Responde do GP da Bélgica e semana que vem já eu volto com tudo que aconteceu no GP da Hungria. Aliás, o GP da Hungria, eu já falei isso, mas eu vou repetir isso. Acredita que o Oscar Piastri venceu a sua primeira corrida 1 ano atrás? E agora ele é o super líder do campeonato? É realmente incrível essa história, né?